grande alegria estar na agremiação Espírita Francisco de Paula. Não só uma alegria, como uma honra participar desses momentos comemorativos de mais um ano de serviço ao Cristo, né? De serviço, representando assim o Cristo na Terra, porque cada casa espírita é como se fosse um pequeno campo de atuação de Jesus. Isso é uma imagem que nós precisamos trazer no nosso dia a dia. Quando nós pensamos centro espírita, quando nós imaginamos centro espírita, em geral, nos vem à mente a nossa casa, que foi construída com tijolos e cimento, e lá nos colocamos e nos lembramos e nos identificamos. Porém, nós sabemos, até como diz a página, né, de abertura, o centro espírita é uma fonte de luz. Ali é sempre onde nós vamos nos alimentar, recarregar as nossas baterias dessa energia que a espiritualidade traz para nós. Então, o centro espírita é mais do que suas paredes. O centro espírita é muito mais, transcende tudo aquilo. Nós ainda precisamos das paredes de pedra para nos encontrarmos, porque é a nossa proteção e é o nosso foco. Como diz a palavra, centro é onde nós nos centralizamos, é um ponto de encontro nosso, nós que temos interesse na doutrina espírita, nós que vamos buscar alguma orientação, algum consolo, algum amparo, quando às vezes nada mais no mundo pode nos atender. Quantos e quantos amigos, companheiros chegaram à casa espírita numa situação difícil de suas vidas, quando já desesperançados acham que é lá que vão encontrar, e encontram o consolo, a orientação da doutrina espírita, que é essencialmente consoladora, essencialmente educativa. Então, o centro espírita é isso, é tudo isso, e é todo um conjunto, e o centro espírita também são as pessoas que lá estão, que nós estamos. Então, o centro espírita transcende, porque nós estamos aqui agora no centro espírita, estamos centrados aqui em torno de uma proposta, de um estudo, de falar um pouco mais dessa condição em que nós estamos hoje, vivendo hoje. É interessante nós trazermos algumas reflexões nesse aprendizado que estamos vivendo, porque às vezes nós nos esquecemos disso, né? O centro espírita é um centro de serviços, diz Herculano Pires. Então, lá vamos encontrar tudo aquilo que precisamos para o nosso equilíbrio espiritual, o nosso equilíbrio moral. Quando nós conseguimos conversar com alguém, ser orientado, então, todos os serviços que o centro espírita oferece para aquela pessoa que chega, e não é só, muitas vezes a gente pensa que é o pobre coitado que chega, bate a casa espírita, não. Somos, cada um de nós também somos necessitados desse amparo e desses serviços que o centro espírita oferece. Desde a recepção, quando se tem o acolhimento, aquele que chega, até todos os serviços, desde o passe, atendimento fraterno, enfim, todos os serviços que um centro espírita, uma casa espírita, oferece àquele que chega. Eu lembrei agora de uma passagem que está em Paulo Estevão, que é muito peculiar dessa ideia. Estava lá na praia de Jope, né, quando nós temos ali o que seria Estevão, né, o Gesiel, sendo abandonado, doente, né, foi tirado do navio, ele ia ser morto, mas por misericórdia daquele que ele salvou e cuidou, ele é poupado, é poupada a vida, então ele é abandonado numa praia de Jope. E lá ele é assaltado, ainda é tirado todas as pequenas economias que ele tinha por um assaltante que passava por ali, e ele só pediu que não o matasse, pediu para ele uma informação onde ele poderia ser acolhido, se tivesse alguma hospedaria. E o assaltante, se fazendo de bonzinho, disse assim, tem os homens do caminho.
E aí, esse que era o assaltante, ele mesmo leva, fazendo-se de bom moço, de bom homem, leva até uma casa onde ali estavam os homens do caminho. Então, nessa casa, quando chega Gesiel, bem combalido, bem abatido, mal podendo andar, amparado no seu malfeitor, né, no assaltante, então ele é abordado da seguinte forma: de onde vens, meu irmão? E Gesiel se encanta com aquilo, ao mesmo tempo fica surpreso, porque como é que esse homem que não me conhece me trata de irmão? Então, é esse sentido que deve estar à frente nossa, de todo aquele que chega ao irmão, é o irmão em Jesus, e que é acolhido na casa espírita para oferecer a ele aquilo de que ele necessita, seja material, se é possível, e seja, ou então, o espiritual. Então, essa é a casa de Jesus, é o centro espírita, onde, acima de tudo, deve prevalecer o acolhimento, o consolo, o esclarecimento à luz da doutrina espírita e a orientação que sempre precisamos. Kardec vai dizer no livro Viagem Espírita, em 1862, numa frase, num discurso que ele faz em Lyon, quando ele diz: coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isto do que os lambris dourados? Então, isso está em Viagem Espírita, quando Kardec destaca esse serviço consolador, acima de tudo, de um centro espírita, de uma casa que se diga espírita, uma casa de consolo, acima de tudo. Então, esse é o centro espírita que nós devemos, nas nossas ideias, na nossa imaginação, ter acima de tudo. Quando vamos estudar o livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Chuva, ela vai nos dizer justamente isso, que a casa espírita não são as suas paredes, são as pessoas que lá estão. Então, a casa espírita transcende isso. Ela é fundada verdadeiramente no plano espiritual, para depois, então, ela ser construída no plano material. E ela diz ainda mais que uma casa espírita costuma levar em torno de 100 anos antes para ser construída na Terra. Então, aí nós vemos quanto abençoados nós somos por estarmos dentro de um núcleo espírita, dentro de uma casa espírita, fazendo o nosso papel, ganhando também os benefícios, porque nós, enquanto trabalhamos, estamos recebendo também o benefício, ao mesmo tempo em que estamos fazendo a prática da caridade na sua maior extensão. E a Sueli Caldas Chuva vai dizer, então, que a casa espírita, né, os alicerces espirituais, ele é um complexo espiritual. Nesse complexo espiritual, o trabalho se realiza nos dois planos da vida, o físico e o extrafísico, com as duas humanidades, a dos encarnados e a dos espíritos encarnados e desencarnados. Ora, então, quando a gente pensa na casa de Pedro, imaginando como é que era aquela casa, porque ela deve servir de modelo para o centro espírita na atualidade, seja o centro espírita presencial ou virtual, já vamos falar disso mais daqui a pouco. Então, a gente fica imaginando a casa de Pedro, que foi uma casa doada por alguns amigos, alguns simpatizantes, aqueles que seguiam a Jesus, então eles fizeram essa doação para que Pedro, já em Jerusalém, não em Cafarnaum, mas em Jerusalém, Pedro ali pudesse abrigar aqueles que não tinham para onde ir, aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam sem recursos. De toda sorte aparecia ali alguém para ser atendido, receber um bom prato de
de caldo quente, né, como se diz, mas também receber o quê? A leitura das escrituras, dos escritos de Levi ou de Mateus, como queira, para que dar o alimento material e o alimento espiritual. Então, a casa de Pedro era, assim, uma construção de pedra, mas ali o grande movimento que era feito em torno da palavra de Jesus, então, em torno dos seus ensinamentos, fazia com que aquela atmosfera fosse uma atmosfera diferente. Não é assim que a gente sente quando nós adentramos uma casa espírita séria, que realmente trabalha com o evangelho à luz da doutrina espírita? Então, é esse ambiente, é esse movimento que nós precisamos realmente fazer. Quem eram os trabalhadores daquela casa? Quem estavam lá? Eram justamente, no início, Pedro, Tiago e João, e depois chegaram Filipe e suas filhas, mas todo aquele de boa vontade que quisesse colaborar estava ali ajudando a Pedro nas suas tarefas. E eles eram homens também falíveis. A gente vê a dificuldade que Pedro tinha com Tiago, com a sua visão ainda muito farisaica, ainda muito arraigado aos princípios das antigas escrituras, daquilo que a lei dizia que ele achava que tinha que ser cumprido, ainda que seguindo ao Cristo. Então, nós temos as nossas dificuldades também, porque o trabalhador da casa espírita, assim como os trabalhadores na casa de Pedro, trazemos as nossas histórias, as nossas crenças, e que aí precisamos, convivendo, nos ajudar a saber ajustar. É muito interessante o diálogo de Paulo e Pedro, quando Paulo chega e é também atendido, primeiramente como Saulo, depois ele que se torna Paulo, mas ele depois vai se encantando com todo aquele trabalho que é feito ali depois que ele se recupera. Mas ele se lembra também que, quando ele esteve ali como Saulo, perseguindo e depois prendendo Estevão, ele percebia que havia ali uma amizade, uma fraternidade, um entendimento, uma leveza naquele ambiente, que já não era o mesmo quando ele estava conversando com Pedro, depois da sua recuperação. Então, Pedro vai dizer uma coisa que serve para a nossa vida. Ele vai dizer assim: tudo passa. A obra do Cristo, se fosse nossa, por certo falharia. Nós somos apenas pequeninos colaboradores. Então, dentro da casa espírita também podem acontecer algumas situações, mas a casa espírita, o centro espírita, é um terreno, é um campo da grande seara de Jesus. Logo, o trabalho, a obra é de Jesus. E quem eram os frequentadores? Assim como hoje, são aqueles necessitados do corpo e da alma. Todos nós. Todos nós que vamos buscar na casa espírita, no centro espírita, os recursos que o mundo não dá. Então, a casa espírita, assim como a casa de Pedro, é aquela que vai oferecer esperança de novos caminhos, de um mundo melhor, de uma nova vida, da vida futura, ensinando que tudo que é matéria fica, que a essência é o espírito, que o espírito é que é o mais importante. Tanto é que no diálogo de Paulo com Barnabé preocupado com a alimentação daqueles que estavam lá, Paulo vai dizer: há muitos corpos doentes, muita gente que precisa de assistência, mas a atenção ao espírito é a essência. É o espírito que sobrevive. Então, a esperança, mostrando essa visão que poucos, ou uma grande maioria, ainda não assimilou, não absorveu. Ainda que espíritas, ainda que estudantes do espiritismo,
nós ainda vemos pessoas sem essa esperança de dias melhores, pessoas muito negativas, desesperadas. Mas nós, na Casa Espírita, precisamos oferecer esperança. E é também uma grande oportunidade de colaboração mútua, de solidariedade, que é o sentimento por excelência que vai levar à fraternidade. Então, nós temos um grande compromisso, enquanto trabalhadores de um centro espírita, em atender ao que Fenelon vai dizer lá no Livro dos Médiuns, quando ele fala que estáis convencidos de que o Espiritismo deve produzir uma reforma moral. Seja, pois, o vosso grupo o primeiro a dar exemplo das virtudes cristãs, visto que nesta época de egoísmo é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade há de encontrar refúgio. Então, nós temos aí uma grande responsabilidade, um grande trabalho a ser feito para que aqueles que venham consigam encontrar na casa essa verdadeira caridade. Então, a caridade, o trabalho, porque o trabalho é uma forma de superar muitas dores, de superar dificuldades, e apresentar sempre o roteiro para a nossa vida, que é o Evangelho de Jesus, né? Então, o Evangelho de Jesus será sempre o roteiro, a base para as nossas vidas. E assim, pensando, vamos imaginar, então, que o centro espírita, como diz Sueli Caldas Chuva, trabalha nos dois lados da vida, vamos dizer assim. Tem uma estrutura, a estrutura física, que nós já vimos que existe, que é a casa de pedra necessária, com tudo aquilo que a modernidade exige, a sociedade em que nós vivemos, mas também existe uma estrutura de dimensões espirituais, que são as alicerces espirituais, e que nós precisamos entender que, sem isso, a casa espírita pode simplesmente já deixar de existir ou simplesmente não existir como um centro espírita, como uma casa espírita. Então, que essas duas humanidades, como disse Sueli Caldas Schubert, que elas precisam estar integradas, reconhecer isso, porque nós sabemos que algumas pessoas, alguns dirigentes mesmo de casa espírita, e nós temos alguma vivência, alguma experiência por aí, né, pelo movimento espírita, nós encontramos casas espíritas que se preocupam muito com o estudo, ou outras que se preocupam muito com o fenômeno mediúnico, ou outras que se preocupam muito com a assistência social. Tudo isso é importante, mas nós não podemos perder de vista que a casa é espírita, que ali estão os espíritos encarnados e desencarnados, inclusive nós, e que o nosso trabalho deve ser, acima de tudo, espiritual, e que existe uma equipe espiritual dirigindo, cada casa tem o seu mentor, cada casa tem a sua direção espiritual, a casa tem as equipes espirituais que trabalham em cada serviço. Então, a estrutura espiritual precisa ser reconhecida e preservada para nós, não que eles precisem, mas para nosso bem mesmo, para que a casa cresça, como diz Jesus, né, em espírito e verdade. Isso porque, se nós formos pensar bem, para que existe um centro espírita, porque nós poderíamos estar em qualquer lugar, em qualquer situação, mas se nós estamos dentro do centro espírita, há uma finalidade a ser cumprida. Então, qual a finalidade? É justamente essa, da iluminação do espírito. É levar a cada um, ou trazer para cada um de nós, e nós estamos incluídos nisso, o autoconhecimento que vai gerar em nós o autoaprimoramento, o nosso aperfeiçoamento,
Porque, acima de tudo, a nossa meta, e isso nós não podemos fugir, é a nossa perfeição. É chegar àquela condição de ter dentro de nós o reino de Deus instalado. O reino de Deus, como diz Jesus, não está ali nem está acolá, está dentro de vós. Então, o reino de Deus não é uma construção, não é um templo, não é nada que se possa dizer de externo, mas sim interno. Então, trabalhar isso, mais do que nunca, é essencial, porque muitas vezes nós ficamos muito preocupados com as rotinas, com as orientações externas, com como vai fazer isso ou aquilo, mas às vezes o como vai fazer não é tão importante como o que você vai fazer, o que é preciso ser feito. Então, é preciso entender isso, que a iluminação do espírito está acima de tudo, está em primeiro lugar, como diz Paulo a Barnabé, lá na casa de Pedro. E às vezes a gente esquece disso, se preocupa muito com as coisas exteriores, com a arrumação disso, a arrumação daquilo, que também é importante, mas não é essencial, não é o que vem em primeiro lugar. Claro que uma casa organizada, uma casa arrumada, ela é importante. Tanto é que não existe falta de planejamento no plano espiritual, tudo é planejado. Então, nós também precisamos nos adequar, nos planejar, fazer a coisa da melhor maneira possível para se obter um bom resultado, mas sem esquecer qual é a meta, qual a finalidade, onde eu quero chegar, porque senão acabamos nos perdendo. E aí, nós estamos vivendo novos tempos. Nós estamos efetivamente sendo testados, desafiados nesse momento, em todos os momentos da humanidade. Mas hoje aqui estamos nós, em pleno século XXI, vivendo essa experiência de uma pandemia, de uma situação em que o mundo todo está envolvido, não somos só nós. E então, agora a gente pode perceber melhor, efetivamente, embora a gente tenha ouvido falar nisso, mas talvez a gente não tivesse percebido. Mas agora nós percebemos, nós estamos ligados numa rede. Não há como negar isso. Um afeta o outro. Nós que estamos aqui somos afetados por aqueles que estão lá do outro lado do mundo, e assim vice-versa. Então, os novos tempos, diferente do que muita gente tem falado ou vinha falando, é que como se fosse um castigo de Deus, como se fosse agora o final dos tempos, vai acabar tudo. E não é bem isso, nós sabemos que não é isso. Então, os tempos são chegados, disse Jesus. Os tempos que nós estamos vivendo são novos tempos. Claro que a cada período da humanidade aconteceram os novos tempos para eles também. Mas como nós sabemos que estamos num período de transição, como nós sabemos da classificação dos planetas, a classificação dos espíritos, nós sabemos que há uma gradação para chegarmos a uma evolução pouco a pouco, devagar. Então, nós vamos encontrar uma afirmativa dizendo: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. E aí Jesus vai dizer: em verdade vos digo que esta geração não passará sem que estas coisas aconteçam. Então, aí a gente vai começar a refletir. Nós estamos vivendo uma grande mudança. Nós estamos vivendo momentos que serão marcados para todo o sempre, vai ficar na história. E nós estamos fazendo parte dessa história. Nós escolhemos estar aqui neste momento. É um momento importante. Cada um de nós tem um papel nessa modificação
que todo o planeta está sofrendo agora. Então, na Gênese, Kardec vai dizer: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Ora, então, nós estamos num período de transição planetária, é um período de transição, dizem os espíritos, é um momento de grandes modificações, e na Gênesis também a gente vai encontrar essa explicação, que sempre é bom a gente trazer o que está na codificação. Diz Kardec: as grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por um único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências, e o de dar maior ascendente às ideias novas. Então, nós estamos no meio de mudança brusca, porque às vezes é pouco a pouco e às vezes nós precisamos de um empurrão maior. E estamos nesse momento. E aí perguntamos: o que nós precisamos aprender nos tempos atuais? Nós, enquanto individualidade, nós, enquanto frequentadores de uma casa espírita, nós, enquanto trabalhadores de um centro espírita. O que essa pandemia vem trazer para nós? Que mudanças seriam essas que nos são solicitadas nesse momento? O que é preciso fazer? Qual é o nosso aprendizado nesses tempos atuais? E aí a gente vai analisar, conforme a própria experiência que nós estamos vivendo, e ela é única, importante, porque ela é altamente educativa. É um momento em que nós estávamos numa correria tão grande da nossa vida que a gente não tinha mais tempo para nada. Não tínhamos tempo para conversar com o outro, não tínhamos tempo nem para tratar da própria saúde, muitas vezes. Não tínhamos tempo para nada, só trabalho, 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 estudo, 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 naquela rotina massacrante. E aí a Terra para, o mundo parou. É o momento de parar. Estamos isolados nas nossas casas. Para quê? Para olharmos um pouquinho com calma, que não é preciso correr tanto. Há um tempo debaixo da terra para tudo, diz lá no Eclesiastes. E a gente ainda não soube planejar esse tempo para cada coisa. Mas nós estamos aprendendo. Nós agora estamos desafiados a um grande aprendizado de tudo. A parte tecnológica, que nós fomos obrigados a desenvolver, a aprender rapidamente para podermos nos comunicar. A parte mesmo da convivência, porque se antes, na nossa família, nós mal conversávamos uns com os outros, não fazíamos nossas refeições juntos, agora nós temos a oportunidade de nos conhecermos melhor, de conhecer o outro melhor, aquele que convive conosco, mas também de me conhecer melhor, a mim mesma, de parar para olhar, para meditar, para refletir, para avaliar, para analisar. Então, tudo isso é um momento importante para toda a humanidade. É claro que muitas pessoas desencarnaram, e nessa desencarnação em massa, quantas famílias ficaram desesperadas, quantas famílias ficaram sem os seus provedores, seus entes queridos, mas isso também faz parte do aprendizado. Tudo isso faz parte. Ontem mesmo estava ouvindo uma fala da doutora Marlene Nobre, numa entrevista, acho que em 2015, quando ela fala uma coisa muito importante: nós não nos educamos para desencarnar. Nós sabemos que vamos desencarnar, mas achamos que vai ser depois, mas pode ser daqui a 1 hora, pode ser amanhã. E como é que nós estamos? Já preparamos? Já nos preparamos? As pessoas são preparadas? Nós estamos preparados para o desencarne dos nossos entes queridos? Então, é um momento de muita reflexão
com tudo isso que está nos acontecendo, os problemas econômicos, problemas financeiros, os problemas políticos se intensificando. Então, é uma hora de parada. Me lembro muito que tanto Moisés como Jesus, Paulo, foram para o deserto. Moisés ia para o monte para meditar. Jesus foi para o deserto e Paulo também. Para quê? Para dar uma parada, arrumar a cabeça, refletir, entrar em contato com o plano superior, para receber a inspiração. Então, esse momento da parada do mundo é esse momento de nós refletirmos, para nós pensarmos o que eu quero para a minha vida, o que eu estou plantando hoje, como é que eu vou fazer agora, como é que eu vou viver diante dessa nova situação, um novo aprendizado, uma nova forma de viver, um novo olhar sobre mim, um novo olhar sobre o outro, né? Estamos isolados, muitos estão sós, então é um momento importante do nosso aprendizado. Mas também tem um outro lado muito importante. Nós estamos agora no mundo virtual. Um treinamento, assim, a grosso modo dizendo, para o mundo espiritual. Porque lá não tem a matéria. Nós ainda temos matéria, que é o computador, mas lá nem isso vamos precisar, provavelmente. Tudo lá é fluido, né? A matéria mais densa talvez seja o perispírito, dependendo do nível de evolução dos mundos em que nós possamos estar, né? Então, é isso tudo que nós precisamos pensar, refletir, para tirar proveito, para nos enxergarmos como nós somos, como o outro é verdadeiramente. É como se fossem caindo esses artifícios, as coisas que eram da ilusão mesmo, aquilo que já não faz mais parte da minha vida, eu não preciso mais, eu não preciso mais de tanta roupa, não preciso mais de tanto sapato, tanta bolsa, eu não preciso tantos objetos, aquilo que está comigo já é suficiente. Então, a gente vai despertando para esse lado que é mais virtual, que é mais espiritual, que é menos materializado. Então, nós estamos usando máscaras hoje em dia para podermos conviver com o outro na sociedade, mas, na verdade, simbolicamente, nós estamos deixando cair as máscaras, caindo as nossas capas, aquilo que nos protegia, que nos escondia. Agora nós começamos a nos mostrar, a nos ver como nós somos. E quem consegue fazer isso, dá um grande passo para frente, cresce, amadurece. E o centro espírita também, nesses tempos atuais, acompanha todo esse movimento, também se fortalece, porque a solidariedade tem aumentado. A caridade, que é o autocuidado e o cuidado com o próximo, fez com que as nossas portas estivessem fechadas. Porém, nós temos muitas janelas abertas através da informática. E aí nós vamos nos comunicando e fazendo o que é possível fazer dentro da nosso campo de ação. Mas as novas rotinas que nós estamos tendo que enfrentar, que é um esforço grande de todo mundo para que a doutrina dos espíritos, o evangelho de Jesus, chegue o consolo a todas as pessoas. Então, é um novo tempo, é uma nova maneira de trabalhar, e a gente nem imaginava isso há 2 ou 3 anos atrás, nem passava pela nossa ideia que isso pudesse surgir 1 ano, 2 anos depois. Mas, ao mesmo tempo, além de todo esse aprendizado, existe um outro fator que não podemos esquecer. Os muros caíram, não tem mais paredes. Como a estrutura espiritual, o centro espírita abriu-se, não tem mais aquela coisa fechada. Ele se ampliou e foi além das fronteiras, até mesmo do país.
São pessoas que não podiam ir mais à casa espírita por questões de saúde, ou por questões de segurança, ou porque ficou muito longe, ou o que for, motivo que for, não podia mais ir à casa espírita. Ela agora está participando. Pessoas que mudaram de cidade, mudaram de país, ficaram distantes, agora estão voltando ao convívio virtual, é verdade, mas voltando ao convívio da sua casa espírita, ao convívio dos companheiros, a receber outra vez as lições da esperança, do consolo. Isso é caridade, quando nós levamos essa possibilidade para o outro que não pode ir. Pessoas acamadas, estão em casa, mas estão acamadas. Quanto consolo, quanta alegria dessa pessoa poder participar. Além disso, nós não podemos esquecer que, às vezes, as pessoas dizem assim, mas eu gostaria tanto que a casa abrisse, porque eu estou precisando de um passe. Há algum tempo atrás, muito interessante, uma companheira, uma amiga minha, uma grande amiga minha, ela disse para mim, mas eu preciso ir na casa espírita, você vai lá, abre a porta, porque eu preciso de um passe. Imagina, né? E aí, de qualquer maneira, ela foi atendida por outra casa irmã, mas nós explicamos para ela, e aí vamos falar do que é esse passe. Que a pessoa acha que o passe precisa estar ali, o médium com a mão estendida, que só assim. É claro que esse é um meio tradicional, é o que normalmente usamos, porque é a transmissão do nosso fluido vital. Porém, ninguém está desamparado. Todos nós recebemos. Após uma reunião de estudo do Evangelho, estudo da doutrina espírita, seja uma reunião pública, uma reunião de grupo de estudo, ali estão os amigos espirituais, suprindo as nossas necessidades e cobrindo as nossas deficiências. Então, eles atendem, eles estendem sobre nós tudo aquilo que a gente precisa. É só a gente pedir, é só a gente buscar. Quando Jesus vai curar, ele pergunta, o que queres que eu te faça? Então, quando nós nos colocamos nessa posição, Senhor, ajuda-me nesse momento, eles vêm e nos ajudam. Não só através dos espíritos amigos, mas às vezes através de um amigo encarnado que vem e nos socorre por inspiração da equipe espiritual. E as reuniões mediúnicas? A mesma coisa. Os espíritos que fazem parte da equipe mediúnica, eles atendem os espíritos encarnados da mesma forma. Porque, na verdade, vamos falar aqui bem baixinho para ninguém ouvir, o trabalho é feito pelos espíritos. E nós estamos ali aprendendo a servir. Nós estamos ali como estagiários em aprendizado, aprendendo não só a servir, mas ouvindo as histórias, aprendendo o que não devemos fazer para sermos melhores. Então, quando nós fazemos uma reunião de radiação no lugar da reunião mediúnica, a equipe espiritual aproveita aquela nossa energia, aquela nossa boa vontade, os nossos bons sentimentos no atendimento a esses irmãos desencarnados. Então, nada parou na casa espírita. Tudo está sendo realizado, só que de uma maneira diferente. E nós estamos participando. São as adaptações necessárias que vamos precisar fazer para trabalhar do virtual, quer dizer, praticando nesse momento virtual, nos encaminhando para o trabalho espiritual, essencialmente. E aí, nós vamos lembrar dos tempos de Jesus, quando, naquela época, os judeus construíram um grande templo.
E esse grande templo, que era em Jerusalém, era onde todo judeu deveria honrar, adorar a Deus. Então, eram os templos de pedra. Desses templos de pedra, nós precisamos começar a fazer uma transição, e essa transição planetária que nós estamos vivenciando, não estamos ainda no planeta de regeneração, nós estamos caminhando estamos em transição. E essa transição, ela se dá em cada um de nós. Nós estamos em transição, nós estamos evoluindo, nós estamos vivendo experiências que vão nos levar a esses caminhos novos. Então, os templos de pedra, sempre necessários para abrigar aqueles e para reunir aqueles que tinham o mesmo ideal, o mesmo pensamento, esses templos de pedra, um dia, serão só templos no coração. Templos no coração. Tanto é que havia, naquela época de Jesus, o templo em Jerusalém, e como havia aquela separação dos judeus com os samaritanos não podiam frequentar o templo de Jerusalém, porque havia uma grande divergência na maneira de interpretar as escrituras. Então, os samaritanos ergueram o seu templo também num monte chamado Gerizim, e lá iam adorar ao seu Senhor, ao seu Deus. E aí a gente lembra da passagem da mulher samaritana, belíssima passagem do Evangelho, que está relatado por João. E há um momento em que a mulher samaritana fala para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, Gerizim, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, mas vós, quer dizer, os judeus, porque Jesus era judeu, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus volta-se para ela e diz: crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque a salvação, o próprio Jesus vinha dos judeus. E ele continua: mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois também o Pai busca os que assim o adoram. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Aí eu fiquei refletindo, e eu vou compartilhar com vocês aqui, quando nós estamos falando do centro espírita no tempo atual, quando será esse momento que chegará, quando não precisaremos mais da nossa casa construída de tijolo e cimento? Quando, mesmo nessa casa de tijolo e cimento, nós estaremos adorando a Deus em espírito e verdade. Porque é esse o objetivo do centro espírita. A finalidade maior é que nós levemos a cada um o conhecimento espírita e o evangelho, para que cada um tome essa parte, trabalhe em seu coração e cresça em espírito e verdade, e construa do seu coração justamente o reino dos céus, que é quando nós conseguirmos a nossa perfeição. Até lá, vamos trabalhando com aquilo que nós possuímos, com aquilo que nos é possível fazer, mas trabalhando com toda a dedicação, nos dedicando de corpo e alma a esta tarefa, mantendo nossos centros espíritas com as portas abertas, ainda que sejam as portas virtuais
ou as janelas virtuais, para que todos aqueles cheguem, como na casa de Pedro, e encontrem o acolhimento, o consolo que todos nós precisamos em algum momento de nossas vidas. E é isso que a gente precisa aguardar e esperar de um centro espírita no tempo atual, no tempo futuro, em qualquer tempo, adaptando-nos àquilo que as circunstâncias apresentarem para todos nós. Precisamos nos adaptar. Desde os primeiros espíritas aqui no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, que tiveram que lidar com as questões jurídicas, políticas, foram presos, perseguidos, nós, a cada momento, temos novas possibilidades e novos desafios também. Então, os desafios são possibilidades para nós crescermos e que nós possamos, trabalhadores, frequentadores, seguidores da doutrina do Cristo, seguidores da doutrina que Jesus nos trouxe através de Kardec para dar um novo olhar sobre a doutrina de Jesus, sobre o Evangelho, tão esquecido que fora no passado, que nós possamos reviver em nós. E lembrando também que no Centro Espírita há de se colocar o estudo também do Evangelho, lembrando que Alcione fala no livro Renúncia, que o Evangelho deve ser conhecido, estudado, meditado e vivido. Que Jesus possa nos abençoar o esforço de cada um de nós, desses momentos que nós estamos passando. Um momento rico, de muito aprendizado, de muito crescimento. E nós vamos sair, todos nós, mais fortalecidos. Nós, frequentadores, trabalhadores, e a casa espírita como um todo, sai mais fortalecida desse momento que nós estamos vivendo, crescendo cada vez mais. Que Jesus, então, nos abençoe esta casa, uma casa de luz, uma casa de amor, que é a casa de Francisco de Paula, e que possamos, então, agradecer a Deus cada momento que passamos aqui na Terra, vivendo esse fato histórico, especial, que nós somos também co-participantes. Obrigado, amigos. Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.